Beleza! Estamos aí para mais uma historinha. E aí, como tá? Tudo bem? Estou bem, sim. E você, firme? Tudo certinho. Seja muito bem-vinda. Uma honra recebê-la aqui no escritório. Nosso constante escritório agora, né? Por favor, apresente-se. Hoje eu consegui fazer tudo certinho como eu queria, hein? Botei a abertura, deixei sem o nome para deixar tu te apresentar aí. Bom, eu sou a Fátima, mas todo mundo só me conhece por Fafá. Até quando me chamam de Fátima, eu já imagino que alguém está bem bravo comigo, mas eu sou a Fafá. Até tem isso, né? Que normalmente a gente sabe, quando a gente ouve os nossos pais falando nome e sobrenome, não sei se acontecia contigo. Cadenciado, então, Fátima Aparecida da Costa Oliveira. Ah, papai! E tu deve ter ouvido Certo. muito isso, né? Ou eu não era uma criança muito fácil. Criança de fazenda, criada solta, nunca estava perto de ninguém. Você podia ter certeza que tinha que vigiar porque estava fazendo arte. É mesmo? Tu era uma criança muito arteira? Eu era, porque fazenda, você tem assim, o que tem para uma criança fazer na fazenda? Na minha época, pelo menos agora já tem, mas na minha época não tinha internet, televisão, o que tinha pescaria, cavalo e arte, né? Então eu não sabia nadar e eu pegava a canoa, né, que é um bote que você zinga ele Nossa. sem saber nadar e sumia no meio do Pantanal, que era um alagado imenso, né? Buracões de 3, 4 metros de profundidade, totalmente alagado, né? O Pantanal era totalmente alagado, agora já não é mais também, mudou isso, né? Essa parte da natureza lá. Aí eu saí para pescar. Quando a minha mãe esperava a minha mãe dormir, depois do almoço, porque o corumbaense tem a cesta, ela dormia e depois eu sumia dela, com a minha Nossa. varinha de pescar. Quando ela dava falta, ecoava aquele grito no meio daquele Pantanal. Aí eu já sabia que E aí era o nome completo. Quando vinha o nome completo. era completo. Ai, 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 aí vinha a varinha. Daí tinha o quê? Tinha uma varinha. Galho de goiabeira, o famoso puxão de orelha. E A tu tem mamãe uma cara, manjava e tu tem uma cara de quem aprontava muito mesmo, Fafá. caçula. Criança criada sozinha. Na fazenda, e papai não deixava. Se papai tivesse, não tinha execução. Agora, se papai não tivesse, o galinho de goiabeira, você só escutava o fré. Aí você podia ter certeza que estava garantida a sua. E essa tua criação aí, esse teu jeito de brincar, logicamente te formou aí como uma pessoa bastante ativa, assim, né? Tu sempre teve o exercício físico como presente na rotina, na vida, ou como é que foi? Teve algum momento que de repente tu não teve ativa? Eu sempre fui muito ativa desde pequena, né? Fui do time de handball, do time de basquete. Aí eu nadei por um tempo, porque eu, asmático, né? Asmático, o médico manda nadar, né? Aí eu nadei por um certo tempo. Então, assim, quando criança eu sempre fiz atividade física. Eu acho que a minha época mais sedentária foi a época pré-vestibular, né? Que Uhum. daí a vida virou aquela loucura, vestibular, 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 e tinha que passar, e eu queria odonto, né? Odonto na minha época era 41 para 1 na universidade. Então eu tinha que passar e eu já estava indo para o segundo cursinho, né? Eu terminei o terceiro ano, a cobrança de Uhum. passar no vestibular, e aí veio o segundo cursinho. Eu cheguei a fazer um ano de cursinho. E assim, os recursos dos meus pais nunca foram infinitos, né? Então eu tinha que passar. E aí eu fui fazer vestibular, fiz Londrina, Cuiabá, Minas, e quando na época eu larguei tudo. Parei de nadar, parei de jogar basquete, eu amava jogar basquete, tipo, ficava com bolhas nos pés de tanto jogar bola no sol quente, né? Amava jogar Uhum. basquete. Aí eu parei o basquete, parei a natação, parei tudo. E só foquei no vestibular. Eu entrei na faculdade com 81 quilos. Nossa Senhora, Sempre, eu sempre tive facilidade de engordar. Então, de não é muito 57 alta, para né? 81. Qual é a tua altura? 1,57 m. Né, imagina. É bastante peso. Aí eu entrei na faculdade assim. Foi minha época mais sedentária. Aí entrei na faculdade, respirei fora do vestibular, voltei ativa de novo. Aí eu comecei a fazer Muay Thai e Hum. caminhar, né? E musculação. Aí eu consegui emagrecer de novo.
Que bom. Eu sempre digo que o vestibular, a época do vestibular para mim também foi bem pesada, assim, no sentido dessa preocupação, né, de passar. Para mim é um dos piores momentos, a gente tem que tomar a tua decisão do que tu quer fazer, daquilo que vai ser teu Para sua ganha-pão, vida né? inteira. Então, e normalmente, né, muito novo ainda, muito jovem, então, quantos anos tu tava quando tu chegou nesse peso? Eu cheguei nesse peso, eu tava com 20, 19 para 20. Uhum. 19 para Uhum. 20, mais ou menos. Agora tu tá Aí, só que com... eu vou. Agora eu tô com 69. Não, quantos anos tu tá agora? Ou seja, é diferente também, né? Quantos Quase anos? 40, faço 40 mês que vem. Olha aí, que legal. É Mês mole? que 40 vem, anos. quando é que tu começou? Daí tu foi pro Muay Thai, foi mais para a parte a corrida até aí não tinha ainda aparecido. Não, a corrida não. Eu fazia Muay Thai, eu saí da faculdade, voltei para minha casa, aí aquela coisa de papai não vai mais sustentar, né? Fato. Então você tem que ganhar dinheiro, então vamos trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar, mais uma vez descuidei. E as academias não abriam em horários que dava para eu conciliar com o trabalho. Eu saía do trabalho 8 horas da noite, pensando em fazer o meu pé de meia, né? E aí, quando eu assustei, eu estava com 84 quilos. Aí lá fui eu Nossa, correr atrás. Eu cheguei aqui com 57 quilos em Corumbá. Aí eu falei, agora corre atrás do 57. né? Aí fui parar com Quase 30 84. quilos, é bastante, Quase, né? É quase uma. 30 quilos. E Nossa, eu e como tinha é que 50 foi e... a mudança? Cortou, não vi. Como é que foi depois, assim, toda essa mudança? Daí tu percebe que tu tá aí 30 quilos quase a mais. Como é que tu fez aí para quando é que ligou o start? Como é que funcionou assim para ti? Opa, preciso mudar. Primeiro fui pro Muay Thai, pro Jiu-Jitsu, né? Que meu irmão já era dono de academia mesmo. Voltei pro Muay Thai, Hum. fui fazer Jiu-Jitsu. Não deu conta de acabar com o peso que eu precisava perder, né? Aí o Daniel gostava de correr. Eu não Hum. suportava, eu ia atrás dele nas corridas e levava ele lá. Só que um dia eu fui ao médico, eu tava com colesterol e muitas dores na coluna. E dentista já tem dor na coluna, né? Então eu vivia com dor. Eu cheguei a uma fase de passar 6, 7 meses tomando Candrilax para dormir. Dormi o primeiro sono, 2 horas da manhã, dor. E aí eu não queria tomar o segundo. E ficava com dor. Eu fui no ortopedista, o ortopedista pediu um monte de exame, não era compressão, não era nada. Aí ele falou, é peso. Peso, excesso. Mas excesso de peso, mas ele ainda foi gente boa, né? Porque o médico, que é amigo nosso, que me conhece desde criança, que é o neurologista, que fez um exame assim, super doloroso na minha perna, que enfiavam as agulhinhas, eletromiografia, ele olhou para mim e falou assim: minha filha, eu conheci você novinha, você tá gorda. Seu problema é que você tá gorda. Valeu, doutor. Aí eu voltei no ortopedista e ele falou: meu amor, você tá com sobrepeso. Falei: entendi, doutor, eu tô gorda. Aí eu comecei a correr, né? Tipo assim, do nada a Dani corria, eu falei: quer saber de uma coisa, eu vou tentar. Só que na época o Dani se mudou, então eu não tinha parceria dele para correr como a gente faz hoje, né? Aí eu ia pro pole sozinha e ficava tentando, tipo, dava uma volta, meio palmo de língua para fora, né? Tava morrendo. Claro. E fui persistindo. E quando eu vi que o peso deu uma baixada, eu falei, não, vai ser aqui que eu vou perder peso. E com o tempo veio o hábito da corrida, né? Isso a gente está falando de quantos anos atrás, assim, Fafá? Eu comecei a correr mais ou menos finalzinho de 2016, por aí. Foi mais ou É. menos isso. Finalzinho de 2016. A minha primeira prova, se não me engano, foi em 2016, que o Dani chegou de férias, né? Aí ele foi lá e inscrevia a gente para uma prova, que eu sempre ia e ficava esperando ele chegar, né? Escrevia a gente para uma prova. Eu mal corria 3 quilômetros, ele, vamos fazer 5. Quase morri fazendo 5, né? Meu irmão já corria também. Aí eu fiz a prova de 5 quilômetros, cheguei me arrastando, acho que fiz em 40 e poucos minutos, assim, morrendo. Terminei, que a ideia era concluir. E Daniel filmando, fotografando, e eu pé da vida com ele, que eu queria responder nada, fazer entrevista com ele nada. E ele, amor, como você tá se sentindo? Eu só quero respirar. Tu tem Fui esse tomar o vídeo? primeiro. Tu tem esse material? É capaz dele ter. É capaz dele ter, porque era câmera antigamente, né? E eu Câmera furava. pequenininha de minha mãe, aquelas câmeras assim, ó. Era aquela câmerazinha, não era celular. Mãe, assim tu tá. E toma água, Vini, correndo a primeira vez. Nessa primeira prova da minha vida, né? Fui tomar água correndo, enfiei o dedão. Primeiro fiquei tentando abrir o copo certinho correndo, né? Abri o copo certinho e tomei água.
foi tudo pelo nariz, afoguei no meio da corrida, foi o caos. Que momento, né? E qual foi a prova? Foi aí em Corumbá mesmo? Foi o circuito daqui, o corrida da FUNEC, né, que todo mundo faz. Esse Uhum. da FUNEC foi minha primeira prova, 2016. Nossa senhora, é um tempo que parece que agora tô contando, e depois, lógico, eu conheço um pouquinho, assim, da história, vejo quanta coisa já passou, parece que faz mais tempo, né, mas é bem recente Parece. isso, né? Não, eu, assim, a corrida para mim, ela entrou bem recente, e eu tinha uma certa resistência, tipo, eu não gosto de correr, não quero correr. Hoje em dia, fala para mim não correr, pra você ver. Ficou doidinha. E depois, como é que foi dessa primeira experiência? Foi ali aquele, seguiu como motivado, ou foi assim não, ainda vou numa tortura, treinando, porque tu treinava por conta, assim, mas basicamente? Eu treinei por conta até faz 2 anos que a gente tá junto. Acho que é, né? Faz, vai Agora, fazer, vai isso, fazer 2 anos em junho, se não me tá, engano, ou julho. tá. Aí eu treinava por conta até então. Aí o que eu fazia? Eu saía para rodar todo dia 5 quilômetros, tentava pelo menos, só que eu já tinha feito essa, eu acho que mais uma prova de 5. Quando de repente a única corrida que ia ter na cidade ia ser uma prova de 8. Ela foi Fafá com uma prova de 8 que foi extremamente traumática na minha vida, mas foi um turn point, assim, para eu decidir falar, não, eu quero melhorar. Porque até então eu fui só para fazer a prova, né? E eu tava ainda acima do peso, eu não emagreci do dia para noite. Eu Claro, tava, tipo, de 84 eu fui para 80 e fui fazer uma prova de 8 quilômetros. Aí desse dia eu falei, não, agora eu vou melhorar, porque teve uma situação durante a prova lá que me deixou assim, pé da vida. Eu falei, não, eu vou melhorar porque eu vou fazer desse jeito na próxima prova. E aí eu fui treinando por cabeça, né? Aí quando veio essa questão de assessoria, com o pessoal que já fazia, eu falei, não, vamos evoluir, porque até então eu já tinha feito outras provas de 10, já tinha feito acho que um 21 e um 24 quando eu comecei com você. ah, Aí, mas tudo da cabeça, tipo, eu saí para fazer 24 no Inferninho, a prova que eu sempre vou, né? Sempre fazer 24 no Inferninho foi 25 e pouco a prova. E eu treinando de cabeça e saí de férias, voltei, sem disciplina, que hoje em dia, mesmo saindo de férias, eu compro as planilhas certinho. Ainda mais se eu tiver uma prova-alvo, né? Por isso que eu sempre arranjo perto das férias para não engordar de novo, né? Aí eu fui fazer essa prova, voltei de viagem e fui rodar os 24, basicamente. Passei um dia inteiro deitada em casa, prostrada também, né? Mas na época eu não trabalhava do jeito que a gente trabalha hoje, né? Era tudo da minha cabeça. nossa, porque assim, essa prova de 24, num período de quanto tempo foi dessa prova dos 5 até tu avançar para fazer essa de 24, sabe? Não? Eu fiquei um tempo nos 5, Vini, acho que uns 6 a 8 meses eu fiquei nos 5. Aí quando veio essa prova de 8, Uhum. eu resolvi melhorar, falei, não, não gostei do que aconteceu, foi uma situação assim, reforço negativo, aconteceu um reforço negativo, e eu fiquei muito chateada, e eu falei assim, agora eu vou pegar a fulana, porque fulana não vai me tirar sarro da minha cara. Foi uma situação bem chatinha, assim. Mas assim, para mim, em vez de eu me entristecer, o Vini falou, amor, não fica assim. Eu falei, não, eu não vou ficar assim, mas agora eu vou melhorar, porque não é porque eu tô gorda que eu não posso. E aí eu comecei com essa situação de disciplina, né? Acho que foi do 8 para o 10, foi uma questão assim mínima. Por quê? Porque eu percebi que eu morria menos do 8 no 10 do que eu morria no 5. Porque no 5 eu saía atrás, sai até hoje um pouco, Claro, né? Mas eu são saía, provas distintas, né? E aí tem essa questão de saber dosar um pouco mais, lógico. aí eu percebi que eu tinha mais resistência. Eu sinto mais até o 5, 6 e eu me sinto melhor com, vamos dizer assim, o prazer de correr, ele vem a partir dos 6 para mim. E Uhum. aí eu respiro melhor e fico melhor. E eu parti para as provas dos 10. Passei acho que um ano e pouco no 10, até que eu resolvi fazer o primeiro 21, que foi bonito. Então tu já E do tinha, 21 de... claro, já tinha uma carga um pouquinho maior, não foi assim também da Já, noite. já tinha. Não foi do dia para Também noite. não é Mesmo por... muito maior, né? Quanto fez a meia de, que foi a meia de bonito, né? Quanto tu estava pesando? Estou muito associado ao peso, porque justamente para ter uma referência até de diferença entre um período e outro.
A meia de bonito, eu acredito que a primeira que eu fiz, que a gente fez 2 já juntos, né? A primeira que eu fiz, eu acredito que eu devia estar com 76, mais ou menos, ainda. Quase Porque 10. a minha perda de peso, ela foi muito gradual. Porque eu realmente gosto de comer bem, isso é fato. Mas, assim, eu fui aprendendo a me controlar mais, a tirar os excessos. Nunca fui muito de doce, mas eu gosto de comida, tipo arroz, feijão, aquela coisa bem pantaneira mesmo. Que a comida do pantaneiro é isso, arroz, feijão, mandioca. Não, e tem isso assim, Fafá, que eu tenho batido muito assim, que tem o clique a virada da chave, né? Como tu comentou ali na tua prova que tu fez, que fez o 8 que tu deu aquele, não, agora eu quero mudar. Esse mudar precisa vir com outros aspectos, assim, né? Às vezes ou é uma planilha elaborada, ou se tu já tem a planilha elaborada, é alimentação controlada, porque ou tu pode fazer isso no 5K só concluindo, por exemplo, fazendo e comendo mal, digamos assim, ou fazendo treinos da cabeça, como a gente diz, ou se tu quer avançar, elaborar isso de uma forma organizada quando dá aquele clique, né? Hoje os teus hábitos alimentares, acredito eu que deve ter mudado também, né? Bastante, assim, em relação a 3 anos atrás, 4 anos atrás. Mudou muito, viu, Vini? Tipo assim, eu não gosto de salada. Primeiro que eu não fui criada com salada, eu fui criada comendo arroz, feijão e carne, porque pantaneiro come isso, e mandioca. Aí, salada era enfeite de mesa de domingo, que a mamãe fazia aquela maionese e era salada. Então, a gente não tem o hábito de salada em casa. E eu tive que mudar isso, e para mim foi bem penoso. Até hoje eu não gosto de salada. Eu ponho o prato e falo, você vai comer. E como? E falar que eu vou ter paladar para salada vai demorar mais um pouco, porque quando eu fui Hoje muito mais pela disciplina do que só porque aquilo ali tem um objetivo maior, né? Tu é bastante competitiva, tu é alguém que gosta desse aspecto da competição, né? Então, esse aspecto da disciplina, ele principalmente para a competição, é crucial a nível do resultado, né? E aí a gente está falando em resultado, só para a galera que não conhece, tu fez a primeira meia de bonito ali, depois a gente fez mais 2 vezes ainda. Qual foi a diferença da tua terceira meia de bonito para a primeira? A primeira meia de bonito, teve momentos em que eu caminhei bastante e assim, eu sabia que eu podia até chegar mais ou menos. Eu falei, não, pelo tempo que eu já tinha feito, porque eu fui fazendo os 21 antes de chegar no 21. Então, os longões de final de semana eram 21. Eu tinha uma ideia mais ou menos de tempo, né? Aí eu falei, não, eu consigo, de repente, chegar não tão mal na minha primeira meia. Eu tinha essa esperança. Só que assim, eu cansei muito, eu andei em alguns momentos da prova, que como sempre eu saio com o cavalo doido, né? Já é aquele clássico, né? Então eu cansei em alguns momentos da prova e eu cheguei em quarto na época, num tempo de 2h12, mais ou menos, 2h13. Só que assim, eu não tive cabeça de sustentar a prova inteira. Para a última meia, nós fizemos mais ou menos em 1h58, que foi a primeira que eu fiz com você, a gente já tinha baixado um tempo assim de maneira assustadora, tipo, dos 2h12, eu falei, Vini, eu quero fazer sub 2h12, e acabou que a gente conseguiu um sub 2, já da primeira prova que eu fiz com planilha, com você me fazendo as planilhas, né? Nessa última que a gente fez agora, baixou para 1h58. E foi uma prova bem centrada dentro, assim, do foco do que eu queria. É claro, as meninas evoluíram muito. Foi um ano que a prova estava mais lotada que nunca, e as meninas evoluíram muito. Então, com o meu tempo, eu fiquei em quarto. Ano passado, que a gente também fez, que você já estava fazendo as suas planilhas, eu fiquei em segundo, com um tempo acima do que eu fiz nessa última. Mas, assim, tem se tornado mesmo. É uma diferença grande, tem se tornado menos sofrido, na minha opinião, as provas com a disciplina da planilha, né? Fora que eu viajo e não engordo, né? Porque eu compro as planilhas bonitinho. Chave, né? O grande ponto-chave, assim, aí até eu te pergunto, assim, o quanto que a corrida que te ajudou nesse aspecto de mudar os teus hábitos de alimentação, tudo. Eu não sei se tu mudou isso só por conta do resultado da corrida ou se já era algo que tu buscava naturalmente, de repente, mudar a alimentação ou
Porque disciplina é um ponto forte para ti, né? Então, eu sei que se a planilha vai ter 5 treinos na semana, tu vai fazer os 5. Se tiver que levantar às 5 da manhã para treinar, tu vai levantar e vai fazer. E eu acho que aí é o ponto-chave para qualquer resultado é a constância, e todo o tempo que a gente está trabalhando junto, tu sempre teve essa característica, né? Mas eu não sei se isso já era teu, ou se a corrida que, de certa forma, não, eu vou ter que fazer isso, eu vou fazer, te puxou mais nesse aspecto da disciplina, ou já era alguma característica tua? Então, aqui em casa é todo mundo muito disciplinado. Eu nunca fui disciplinada com alimentação, mas é todo mundo muito disciplinado porque a minha mãe, ela é uma mulher muito exigente. Então, assim, eu até estava conversando um dia com os amigos, por que vocês são tão assim? São todos os irmãos, a família toda é assim. É muito por uma questão de que ela exigia catedraticamente disciplina para tudo, para estudar, horário para tudo. Se você tem que fazer, vai e faz. Não tem chororô, não tem eu não consigo. Então, ela sempre apertou muito a gente nesse sentido. Então, acho que isso trouxe. Só que eu não tinha achado um esporte ainda que eu podia me dedicar Aplicar. tanto. Aplicar, exatamente. Porque a musculação nunca foi. Teve uma época que eu fui meio voltada para o fisiculturismo. Foi quando eu cheguei aqui com 57 quilos, eu era pocadinha, toda fortinha e comia à vontade. Aí foi o problema. Comia bem, malhava muito, cheguei trabalhando que nem uma louca e com o mesmo hábito alimentar. Então, para engordar foi assim. Então, acho que a corrida, ela trouxe essa disciplina pelo foco do que eu quero. Tipo, eu quero correr bem, eu quero sempre tentar pódio, eu quero sempre buscar alguma coisa. Então, eu vou para uma corrida sempre com objetivo. Se eu vou conseguir, se eu não vou, se eu não conseguir, paciência, a gente volta e tenta de novo. Mas sempre tem um objetivo. Falar assim, eu vou para curtir uma prova. Eu não lembro a última vez que eu falei, vou para curtir uma prova. Eu vou tirar uma foto. O Dani tira foto, mas com aquele tudo de perna, né, ele corre do meu lado, fotografando. Mas assim, eu sempre vou com o foco, e isso trouxe o foco na alimentação. Porque eu sei que se eu comer tudo que eu quero, e eu sinto a diferença. Quando eu corro Claro, pesado, claro. eu, Quando a gente fala em resultado, como não é o teu caso de buscar um pódio ou buscar uma qualificação ou um tempo, resultado, tu gosta muito desse aspecto e eu acho ótimo. Não acho que todo mundo vai ter essa característica. Eu gosto muito mais de correr também por curtir a prova, pela viagem, enfim. Esse aspecto de tu querer o resultado precisa necessariamente mudar a alimentação. A alimentação é crucial para esse aspecto, né? eu acho que mudou até, Vini, além da alimentação, o que também cai na alimentação, o estilo de vida. Tipo, eu gostava muito de sair. Uhum, uhum. Então, assim, a gente saía para jantar na quinta, para tomar uma cervejinha na quinta, a gente saía na sexta, no sábado um amigo convidava para um churrasco. Agora não. Tudo isso é encaixado conforme a planilha. Meus amigos ficam pé da vida comigo. Eu falo, gente, se vocês me chamarem no sábado, após ao meio-dia, é claro, se não tiver corrida no domingo, eu topo Tô tudo. dentro. É só sábado após ao meio-dia, entendeu? Caso contrário, então assim, a gente diminuiu saídas para não dormir mal, porque eu já durmo mal, eu sou insone, né? E eu sou muito agitada. Então, assim, por dormir mal, eu preciso deitar no horário X para que eu cumpra aquela sequência. Por quê? Porque dependendo do trem, se você me der 12 quilômetros, para eu chegar no trabalho a tempo, eu tenho que acordar 4 da manhã e 4h30 eu tenho que estar na rua. Sim. Então, durante a semana. Então, tudo isso vem como característica da corrida, como a corrida trouxe para a minha vida, essa disciplina e a diminuição dos excessos, né? A gente ouve, a gente que eu digo treinadores, assim, a gente escuta bastante motivos que impedem o treino acontecer e motivos reais, realmente acontece, um pouco da questão do tempo, da questão da rotina com os filhos, do próprio trabalho, e tu sempre mostrou muito, sempre foi um exemplo de que, cara, tá trabalhando, tem a corrida do dia a dia, tem o trabalho, tem o esposo aí, a casa, e tá treinando, nem que seja às 5 da manhã, 5h30 da manhã. Como é que funciona isso para ti, assim, porque tu, da manhã é bom, né, assim, para ti rende de manhã cedo, né, tem gente que não rende tanto, mas para ti sempre rendeu de manhã para treinar, por exemplo?
Quando eu estava na faculdade, a academia era atrás da minha casa. E eu ia às 5 da manhã. Por quê? Porque minha aula Uhum. começava às 7h30, era o tempo de eu malhar por 1 hora, a roupa já ficava em cima da cama, roupa branca, tudo organizadinho. Chegou, toma banho, entrou, amarrou o cabelo e faculdade. Então, assim, eu acho que o treinar, o de manhã, eu rendo mais. No final da tarde, parece que vem o peso do dia. Claro. O cansaço, o estresse do trabalho, as coisas que ainda estão na sua cabeça. De manhã não, minha cabeça tá limpa. E acordar cedo nunca foi problema, né? Porque como a gente é de fazenda, se Uhum. vai para fazenda, tem trabalho de gado, 3 horas é o horário básico. Para Daniel isso foi terrível, mas ele penou, ele penou. Não, eu Aí vou três pegar ele horas, nas histórias aí, a gente eu vou ouvir algumas histórias dele também. aí não, a parte mais difícil assim, tipo, despertou é pular. Tipo, para mim sempre assim, eu despertei da cama, não tem aquela, vou virar pro lado. Pulei da O cama, soneca nunca funcionou. oi? O Não, soneca, meu aquele não. soneca, meu soneca não pode funcionar, por quê? Porque se eu deixar para depois, é um paciente que liga com dor, é aquela hora que você tá com a chave do carro na mão, doutora, a dona fulana perguntou se a senhora tem um horáriozinho para ela, aí o que você vai fazer? Não, manda vir. E às vezes você chega a sair do trabalho até 7h30, 8 horas. Uhum. E eu prefiro realmente a madrugada, que eu tô cheia de energia, do que o resto do dia, que eu já chego meio que câmera lenta. Rapaz, do céu, o tempo passa voando aqui, Fafá. Eu nem não cheguei nem na. Já tá o tempo estourando aí. Olha só, eu queria saber de ti, dentro dessas provas, qual é a tua a prova sonho, assim, fazer? Tem alguma que, tipo, essa aqui eu vou fazer um dia? Eu sonho com a Major, e eu não falo brincando quando eu falo da maratona da muralha da China. Não, nós vamos fazer junto essa aí, hein? Eu penso, sabe o que? Assim, eu penso em lugares históricos, tipo Grécia, que é o berço, tipo, eu imaginei correr essa de Roma, ou sair da frente do Coliseu, você imaginar a energia que aquele lugar guarda, É de irado. gladiadores e de histórias, eu imagino eu que tenho essa coisa de falar, nossa, sabe, eu largo em transe, né? Você É, imagina eu sim. largando na frente do Coliseu em transe, vai ser uma coisa louca. Mas eu Chegada no penso, Coliseu também. nossa, É sinistro. e assim, eu penso numa prova num lugar histórico, tipo Grécia, Roma, China, essa da muralha que sempre me encanta, eu fico olhando às vezes as imagens, as fotos, e uma major, né? Uma de repente, Boston, né, que foi cancelada agora. A Berlim foi cancelada agora, Boston tá ainda em. Provavelmente vai ser também. Tá tudo, né? A minha meia eu já acredito que vai ser a meia que a gente ia fazer agora, porque aqui tá depois, já cancelou. É. Fafá, a gente está falando aí num período de menos de 4 anos, né? Desde que tu começou a correr, num período aí, bota 3 anos e. Bota 4 anos, que não chegou a 4 anos. Desse período aí que tu estava com 84 até chegar agora, que não é da noite para o dia, é constância, é disciplina, é foco, como tu sempre teve. Quantas meias maratonas já passaram? Tu tem alguma noção disso? Não. Já foram 3 em Bonito e 3 no Inferninho. Uma de 24, na verdade, que foi 25,5, e 2 de 21 no Inferninho. Então já foram 3 bonitos, 6, foram 7 já, Vini. Que 7 maravilha. meias. Esse ano eu pretendia fazer de 4 a 5 meias, né? Já tava com elas todas Para pré-engatilhadas. focar no ano que vem a famosa maratona. A famosa maratona. Eu tava de olho na famosa maratona pro ano Legal. que vem. Mas, Vai rolar, vai rolar. É só questão de não, respeitar agora o processo. é Ver todo esse processo, sem dúvida, é inspirador, é motivador. A gente já fica com aquela coisa, cara, tem que treinar também, vou ter que. Não tem desculpa, né, Fafá? Então, a ideia é baixar a cabeça e cumprir, né? Eu acho que, além de disciplina, Vini, assim, eu olho para tudo que eu ganhei na corrida e a qualidade de vida que eu ganhei, tipo, eu fazia testes de cardio e eu sempre tinha resposta hipertensiva ao exercício, porque eu ainda cheguei a tomar remédio de pressão por um tempo, ainda teve mais esse fator. Eu fui hipertensa, assim, tinha picos, e parecia que eu Uhum. ia morrer. E aí eu comecei a fazer, por conta das corridas, teste de cardio, né? Aí dava resposta hipertensiva ao exercício. Tem 2 anos e pouco que eu repito os testes,
e não dá mais resposta hipertensiva, só que eu mudei a alimentação, diminuí os excessos, perdi peso, e a corrida, acho que ela me trouxe tudo isso, né? Fora a galera, a energia boa de sair de manhã para um longão com 10, 15 pessoas, ficar dando risada de tudo, entendeu? Sem muitas preocupações, porque no dia da prova, eu saio da casinha, né? Dia da prova, se você tentar falar comigo, eu escuto o pessoal me gritando na chegada, fafá, fafá, as meninas da Run for Life são um amor, eu lembro de bonito, eu só ouvia a voz delas. Mas como eu não viro a cabeça, eu não via de onde vinha, entendeu? E aquilo ali na reta de chegada, ainda mais Henderson me arrancando couro, né? Na linha de chegada, aquilo ali traz uma energia tão grande. Então, acho que essas coisas foram muito gostosas. As meninas da Run for Life, as amizades que eu fiz com o pessoal mais antigo, da corrida, tipo, o Jace, para mim, foi uma inspiração. Eu olhava ela passando correndo, da minha primeira prova de 5K, eu olhava passando correndo e falava, nossa, tipo, ela não para, porque ela corria constantemente, né, tipo, na cadência, na mesma que ela começava, ela terminava, e eu lá, corria, parava, corria, parava. Então a Geise, por exemplo, foi uma inspiração para mim. Que legal. Das meninas ali. Então tá, que alegria, obrigado por compartilhar essa história. Acho que a gente vai ter que fazer um capítulo 2, porque não deu para fazer nada aqui quase. Vai ter que fazer mais uns 3 capítulos, mas eu quero te agradecer demais aí por compartilhar um pouquinho da tua história. Queria que deixasse aí o teu recado para a galera, e acho que a gente vai ter que fazer o capítulo 2. Obrigado você, Vini, aí, por toda essa força, por acompanhar as minhas loucuras, né, porque, tipo, a Fafá sempre tem aquilo, eu quero fazer, tá sempre querendo mais, né, sempre quer melhorar tempo, sempre quer uma prova mais complexa, e eu jogo tudo no seu colo, né, Vini, eu queria fazer isso, então obrigado pela paciência, porque eu sei que tem hora eu sou acelerada demais, eu acho, assim, recado pra galera, as meninas sempre me perguntam, principalmente da Run for Life, Fafá, você se dedica tanto a isso, acho que cada um tem que ir na sua vibe. A minha é essa porque eu venho também de uma família de atletas, minhas sobrinhas são competitivas, competem no jiu-jitsu, a minha história me levou para isso, mas ninguém é obrigado a querer 10, 21, 42, eu acho que cada um na sua vibe e curtir para ser gostoso. O dia que você achar pronto para ir para outras coisas, que nem eu fiquei 5, 10, fiquei um tempão nisso, até que eu escolhi o primeiro 21, e assim mesmo eu não estava preparada para o primeiro 21, eu fui pro tudo ou nada, entendeu? No segundo eu já me senti preparada. Eu acho que é isso, é dedicação e curtir, porque eu curti muito até eu decidir que eu queria melhorar, entendeu? Depois que eu decidi melhorar, eu comecei a me sacrificar um pouquinho mais nas provas, tudo, né? Mas até então eu relaxava. Eu acho que é isso, cada um curte o seu e que constância. Que demais. Valeu, obrigadão. Seguimos aí agora com um bom trabalho, rumo à maratona para o ano que vem. Pro ano que vem. Ano que vem, aí tá faltando escolher a de Itacuja ainda. Tá, não, vou estar esperando vocês aqui pela Europa para fazer essas provas tão sonhadas aí. Não, é um sonho, com certeza, essas provas, e o Dani já está quase convencido. Até repito Roma, se precisar, para acompanhar vocês. Opa, eu já gostei. Que Roma bate no meu coração. Imagina uma pessoa que assiste documentários sobre o Império Romano, sou eu, adoro documentários sobre Roma, sobre história antiga. Então, esses lugares, para mim, é de tocar o coração. Show, show. Tá, guerreira? Beijão, beijão. Até mais. Valeu, beijo para vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau.